Iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto e execução. As nossas mini aulas têm foco no empreendedorismo geotécnico. E como aqui na academia nós falamos em empreendedorismo, é um entendimento que qualquer pessoa pode empreender. Por exemplo, qualquer pessoa pode fazer sua casa, e para empreender a sua casa, ela sabe que ela precisa do pedreiro, do engenheiro, do eletricista, enfim, dos profissionais para empreender a casa. Nós temos a mesma linha de conduta quando nós falamos em empreendedorismo geotécnico. O que nós teremos passar aqui é o que você precisa para empreender o projeto e obra de terraplanagem. Bom, hoje nós vamos falar nessa mini aula, de planejamento de corte e aterro, ou também eu falo planejamento geotécnico de terraplanagem, PGT. E aí um exemplo bastante curioso para solos tropicais, né? Que é tipicamente os nossos solos aqui, né? Então no desenho está mostrando uma camada aqui com preta, seria uma camada superficial. O achurado, escrito corte, e o achurado, duas linhas, é tudo que nós vamos cortar desse maciço, desse monte aqui. E vamos fazer um aterro aqui. E quando se faz isso, né, se costuma pegar erroneamente essa parte preta, que é a primeira a ser escavada, e colocar aqui no fundo. E colocar essa achurada com uma linha só sobre aquela anterior. E essa daqui, como é a terceira que foi escavada, colocar sobre todas as outras. Tem aí um monte de erro e é o que está sendo feito por aí, né? Na verdade, esse solo aqui, que um achurado, é um solo laterítico. Isso precisa de investigações geológico-geotécnicas para verificar que é um solo laterítico, né? E ele deve ser colocado na camada final de terraplanagem, porque é o melhor solo para ser o subleito, até a base do pavimento. Esse outro solo, que é o que foi escavado por último e que está acima de todos no procedimento errado, ele é um solo saprolítico, que deve ser colocado nas camadas inferiores e não nas superiores, como eu falei inicialmente. Portanto, os erros já foram apresentados aí, e como a pessoa e as obras de terraplanagem não faz as devidas investigações geológicas e geotécnicas para saber desse perfil, ou seja, que nós temos um laterítico e um saprolítico e uma camada superficial orgânica, né? As pessoas, quando vão escavar, simplesmente fazem escavação na sequência aos aterros. Isso é errado. Isso é falta de planejamento geotécnico, né? Não é só um planejamento de escavação e corte aterro, mas antes de mais nada, fazer o projeto geotécnico, que é fazer as investigações geológicas e geotécnicas para saber o que é solo laterítico e saprolítico, pois a diferença entre eles é fantástica. E não se tem um bom aproveitamento de um material que é nobre, que é os lateríticos, colocando embaixo dos saprolíticos, são péssimos. São péssimos, inclusive, ou principalmente para pavimentos, que a gente vai comentar daqui a pouco. Aqui, nesse slide, eu estou falando também do planejamento geotécnico de terraplanagem, né? A importância de ter o perfil de umidades e o perfil de umidades a partir de sondagens que definem os tipos de solo. Solo arenoso, siltoso, laterítico, não laterítico, enfim, né? Solo aluvionar, solo coluvionar, solo residual. Então a sondagem define os tipos de camada. Em função dos tipos de camada, o planejamento geotécnico de terraplanagem significa quem eu estou escavando e que tipo de solo que é, qual a característica de solo, para levar a um lugar que ele seja melhor aproveitado. Isso que é o planejamento. Planejamento é pegar o solo ou escavar um solo, saber quem nós estamos escavando, fazer os devidos acertos de umidade, por isso que a importância do perfil para fazer a devida compactação, né? E aí compactar no lugar mais estratégico
em termos de ter a melhor qualidade daquele aterro produto daquela escavação, né? Então, a sequência construtiva ou executiva, considerando os tipos de solos, são fundamentais. E isso só é possível se eu fizer o PGT. Hoje eu falo PGT não, PGG 3D, que é o perfil geológico e geotécnico. 3D porque hoje todo software permite a gente fazer 3D e isso facilita muito o entendimento, né, com a ferramenta que se dispõe hoje para ver os solos ao longo do traçado de uma rua, de uma estrada, de uma barragem, de uma fundação, enfim, de um maciço qualquer que venhamos a estar tratando, né? Então é muito importante na hora da terraplanagem fazer o PGG, que é a primeira coisa que tem que fazer, mas para fazer o PGG eu preciso de topografia, então é topografia, PGG, definir as camadas, e outra, a definição do PGG, ela deve ser concomitante, né, à execução da sondagem, né? A nossa estrutura leva-nos a fazer com que o parceiro que faz o trabalho de campo informe diariamente, inclusive tirando fotos do testemunho de sondagem, para a gente já classificar e definir esse PGG 3D e orientar, inclusive, no avanço ou na mudança da sondagem no campo. Nós entendemos que tem que ter uma integração do homem no campo com a classificação dos solos no campo e no gabinete, de tal forma ir traçando o perfil geológico geotécnico e a partir dele definindo as coletas de amostras e a partir das coletas de amostras, os ensaios de laboratório, todos para a gente poder ter os parâmetros in situ, como eles estão, quer dizer, nos maciços remanescentes da escavação e também nos maciços que serão criados a partir daquela escavação, né? A partir daquela escavação do solo XPTO. Ou seja, esse solo 1, que solo é esse na condição de natura? Qual a resistência, qual a deformabilidade, qual a permeabilidade? E esse solo 1, quando eu for fazer o aterro, qual é a propriedade de resistência, deformabilidade e permeabilidade? E 2, e o 3. Então, cada um que eu escavo, eu sei quem ele é in situ, in natura, e sei quem ele vai poder ser na hora de aterrar. Isso nós chamamos planejamento geotécnico e terraplanagem, e em função de quem eles são e quem eles poderão vir a ser, que nós vamos então fazer os projetos. E aí eu quero mostrar o caso, o exemplo, né, do perfil de pavimentação, né? Então nós estamos mostrando um perfil de pavimentação de uma estrada, de uma rua, de uma vicinal, né? E que eu não vou dar muita atenção das camadas superficiais, que essas são bem conhecidas, bem definidas e têm critérios bastante rígidos. Nosso foco é para as camadas aqui enumeradas de 1, 2, 3, que são os tipos de solo, tá vendo? Camada de reforço, camada de reforço, camada de reforço, né? Essas camadas, que são então o finalzinho da terraplanagem, tá? E que nós abordamos no nosso curso de piso, pavimento e radier, essas camadas superficiais, que são as mais importantes para receber, no caso de radier, as cargas da edificação, pavimento, as cargas de veículos, caminhões, ônibus, e o piso, as cargas de empilhadeiras e prateleiras. De novo, eu sei de onde vai vir esse solo, no que falamos nos slides anteriores, eu sei as propriedades dele e sei que propriedades ele vai poder ter aqui na hora do projeto e no dimensionamento de pavimento, assim como de fundação, assim como de contenção, assim como solo grampeado, aterro reforçado, talude de corte, talude de aterro, enfim, inclusive propriedades que podem levar ao problema de erosão e como proteger esses solos, desde a sua escavação até o aterro. Como cuidar para que a chuva não venha estragar, né? Temos que fazer o acerto de umidade, então eu sei a umidade que ele tem na natura e a umidade que ele vai estar aí no aterro. Então vejo que um projeto de terraplanagem, ele é muito mais do que a gente vê sendo feito por aí. E esse é nosso alerta, né? É como fazer um projeto de terraplanagem de acordo com as boas práticas, de acordo com as normas que existem já há 2 ou 3 décadas, né?
que não são praticadas nas pequenas e médias obras de terraplanagem. Esse é o nosso alerta e que eu peço para você compartilhar esses nossos vídeos, o canal YouTube Engenheiro Mauro Lozano, Lozano com Z, tá? E a nossa academia, e venha participar da academia, não só desse evento, que são as mini aulas de terraplanagem, mas outros eventos você pode ver na descrição do vídeo. E todo dia às 16 horas também estou disponível para um workshop gratuito, e o link você pega na primeira descrição do vídeo. Até a próxima mini aula. Obrigado.